E aí, meu caro aluno, olha aqui, estamos de volta, hein? Nessa aula agora para 26.2, onde nós vamos fazer uma revisão de conteúdo para assegurar o seu sucesso na atividade de sala. Vamos lá? Olha lá então, olha só, a ligação covalente parte 2. Nós vimos aí a ligação coordenada, nós vimos a expansão de octeto e a contração de octeto também. Logo, revisando aqui, ó, os casos especiais da ligação covalente. Nós vimos que existem casos especiais de ligações covalentes em que o par de elétrons compartilhado é proveniente apenas de um dos seus átomos que já está estável. O elemento químico que estiver estável é aquele que vai oferecer um par de elétrons, tá bom? A qual antigamente era chamada de ligação dativa, mas que atualmente denomina-se ligação coordenada. Isso, conforme vocês viram, entre o enxofre e o oxigênio. Quem foi que emprestou o par de elétrons? Quem foi que ganhou? Quem ganhou foi o oxigênio, emprestado, hein? E quem emprestou, o par de elétrons? Foi o enxofre. Devido, conforme vocês viram, tabela periódica, a eletronegatividade do oxigênio é maior. E na família 6A, se você observar os elementos, oxigênio e enxofre, selênio, telúrio e polônio, o oxigênio está acima, porque a eletronegatividade no período cresce de baixo para cima, portanto o oxigênio é ele que recebe emprestado aquele par de elétrons, tá bom? Por isso, esse par de elétrons é chamado de ligação coordenada antiga, coordenada dativa. E aí, sobre a expansão do octeto, diz o seguinte, ó, a regra de octeto é uma ferramenta útil para a determinação teórica da fórmula dos compostos mais comuns formados por elementos representativos. Isto só acontece por aqueles elementos que forem do grupo A, tá certo? No entanto, a teoria do octeto não nos ajuda a encontrar a fórmula de todos os compostos. Portanto, existem exceções a essa regra, como sendo a expansão do octeto ocorre exclusivamente com elementos químicos que estão situados a partir do terceiro período da tabela periódica, como, por exemplo, o enxofre, onde nós vimos o SO2, nós vimos o SO3 e nós vimos o H2SO4. Tudo isso característica da expansão do octeto, quando temos determinados átomos daqueles elementos químicos formando aquela molécula. E aí, sobre a contração do octeto, ocorre nos elementos lá do segundo período em diante, principalmente as moléculas que têm o berílio, o Be, o boro, B, além dos óxidos de nitrogênio. E aí, onde é que está o berílio? Na família 2A da tabela periódica representativa, está no segundo período. E o boro? Na 3A, que é a família do boro. E o nitrogênio, na família 5A. Todos eles estão localizados no segundo período. Para isso ainda, nós vimos que existe a contração do octeto, porque esses átomos, eles são estáveis com menos de 6 elétrons na última camada, o que é, por exemplo, no composto AlX3, onde são exemplos de contração do octeto, um elemento do terceiro período da tabela periódica, no caso do alumínio
e etc. O boro, ele se estabiliza com 3 elétrons na sua última camada. Portanto, ele, com 3 elétrons, ele se estabiliza com 6 elétrons. Porque o boro é da 3A, tem 3 elétrons na última camada. Compartilhando 3 outros elétrons, ele fica com 6. Existe uma contração do octeto? Sim, porque o certo era para ficar com 8 e ele fica com 3. Valeu assim, meu caro aluno? Agora, vamos para aquela atividade de sala. Aí agora, meu caro aluno, vamos verificar o que você aprendeu durante a resolução das questões na atividade de sala dessa aula. Professor, eu fiquei assim um pouco embaralhado, não compreendi muito bem, há muita teoria. Não tem problema, a aula aqui está. Procure o livro de química que você tem lá sobre ligações covalentes ou qualquer fonte de bibliográfica que vai ajudar cada vez mais a você se fundamentar no que o professor está falando. É bom lembrar que durante uma aula o professor às vezes não deixa o aluno completamente formado naquilo que ele quer. O professor explica, dá um roteiro e o aluno segue também para fazer a sua parte, consultando outras fontes para que possa aprimorar os seus conhecimentos. Mas vamos lá então, pensando agora que você foi bem sucedido na atividade de sala, vamos fazer os devidos comentários. Porque na primeira questão diz o seguinte: a teoria do octeto não nos ajuda a encontrar a fórmula de todos os compostos, pois existem exceções nessa regra. Daí, qual das seguintes séries contém todos os compostos covalentes cuja estabilização ocorre sem que atinja o octeto? Eita, e agora, como é que fica a resposta dessa questão? Será que é a letra A? Será que é a letra B? A letra C? A letra D? Ou a letra E? O que é que você assinalou aí, meu caro aluno, como alternativa correta para esta questão? Vamos lá? Com certeza, se você assinalou a letra A, nós temos aí, ok, BSL2, olha, o berílio, hein? O berílio Cl2, o berílio Cl2. O berílio tem 2 elétrons. Quando compartilhou com 2 do cloro, o berílio ficou com 4 elétrons. Então, havendo o quê? Uma contração do octeto. BF3, o boro tem 3 elétrons na última camada e compartilhou com 3 flúor. É, porque se ele tinha 3 elétrons na última camada, compartilhou com 3, então significa dizer que ele ficou com 6 no octeto, também havendo contração de volume. E aí é o caso do H3BO3 e do PCl5, tá bom? Os demais não contêm os compostos covalentes. Alguns sim e alguns não, tá certo? Vamos ver o comentário? A resposta é que alguns elementos podem adquirir estabilidade sem atingir o octeto na camada de valência, conforme eu falei. O berílio, ele tem, ó, é estável com 4 elétrons na última camada, ele é da família 2A, ele tem 2 elétrons. Mas quando ele compartilhou BSL2, ele compartilhou 2 elétrons na camada de valência, portanto ficou estável. E o boro atingiu sua estabilidade com 6 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque ele tem 3 e compartilhou mais 3, então ficou 6 elétrons. E o fósforo é estável com 10 elétrons na camada de valência, no PCl5. Portanto, houve uma expansão. Enquanto o berílio e o boro contraíram o octeto, o fósforo houve uma expansão do octeto. Por conta disso, a única opção possível que contém todos os compostos covalentes, onde a estabilização ocorre sem que atinja o octeto, é exatamente A. Por quê? Porque houve
contração de octeto e houve expansão de octeto, respectivamente. Beleza até aí? Com o comentário dessa questão, eu acredito, meu caro aluno, que ajudou a você entender melhor. O que diz, então, a questão de número 2? A questão de número 2 diz o seguinte: a descoberta do elemento químico boro, que tem número atômico 5, é atribuído ao cientista, conforme vocês viram aí, ao David, o Gay-Lussac, enfim. Isso em 1808, simultaneamente, lá na Inglaterra e também na França. Somente com base no seu número atômico, muitas informações sobre suas propriedades podem ser inferidas. E abaixo estão enunciadas algumas dessas propriedades, mas somente uma é correta. Diante disso, qual a alternativa correta, meu caro aluno? Será que foi a letra A, pois o seu estado de oxidação mais comum é 2? Deve formar moléculas em que o átomo de boro não obedece à regra do octeto? Na letra B. Na letra C, a estrutura de Lewis e sua molécula diatômica é essa apresentada. Na letra D, não forma compostos covalentes. E na letra E, é o elemento do terceiro período da tabela periódica, tá certo? Então, o que estamos nos referindo? Estamos nos referindo ao elemento químico boro, que tem 5 elétrons na última camada, está na família 3A, ou que ele tem 5 elétrons no total, número atômico 5, porém, 3 elétrons na última camada, que ele é da família 3A, elemento representativo. Então, qual a alternativa correta com relação ao enunciado dessa questão 2? E aí, meu caro aluno, o que você acha que deve ter acontecido? A letra B é que o boro deve formar moléculas em que o átomo em si ele não obedece à regra do octeto. Porque vocês viram, olha só, o boro ele tem 3 elétrons na última camada. E ele se ligou com, olha só, 3 flúor. Só lembrando bem, ele se ligou com 3 flúor. De que forma? Ele, o que fez? Lembrando, ó, o flúor tem, ligou-se com o flúor, com outro flúor e com outro flúor. Ficou o BF3. Portanto, ele agora ficou com quanto? Com 6 elétrons da última camada. Houve sim uma redução do octeto, tá certo? Se houve uma redução do octeto, portanto, é o que se diz que deve formar molécula em que o átomo de boro não obedece à regra. O boro atinge a estabilidade com 6 elétrons na camada de valência. Eu mostrei para vocês 3 elétrons que ele compartilhou com o flúor, então não atingiu o octeto e essa foi a resposta correta. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Agora partiremos para a nossa terceira questão, que é a questão se liga no Enem. Vamos ver o enunciado? Vamos lá. Dentre as exceções da regra do octeto, podemos citar exemplos de moléculas com número ímpar de elétrons, moléculas deficientes em elétrons, quer dizer, os que têm número ímpar denominada de A, e o deficiente em elétrons denominada de B. E moléculas com expansão do octeto, que chamamos de C. Assinale a alternativa em que aparecem moléculas dos tipos A, B e C, respectivamente. Sendo assim, meu caro aluno,
qual a alternativa que você acredita que nós temos? A, no caso, molécula com número ímpar de elétrons. B, no caso, moléculas que são deficientes em e moléculas com expansão no octeto, no caso da C. Vamos lá, então? Com certeza, se você assinalou que é a letra A, sim. Olha só. NO2 contém o nitrogênio, BF3 contém o boro e SF6 contém o enxofre. O nitrogênio e, olha lá, com relação à letra A, moléculas com número ímpar de elétrons, o nitrogênio, que vai ficar com seus 5 elétrons na última camada e tal, aí quando liga com o oxigênio, ele vai se tornar número ímpar. O BF3, você viu que ele vai ficar com o quê? Moléculas deficiência de elétron B, porque o boro, ele se estabiliza com 6 e não com 8. E o enxofre, moléculas com expansão do octeto. Ao invés de ficar com 8, ele fica com 10 elétrons, havendo aquela expansão. Tudo bem? E aí, caracterizamos aqui exatamente uma questão que aborde revisão dos conteúdos que apresentamos na aula, que são os casos de ligações coordenadas, que são covalentes, expansão do octeto e contração de octeto. Agora, vamos partir para o comentário. Lembrando que, na letra A, temos exatamente molécula com número ímpar de elétrons, que é o caso do NO2. Nós temos o BF3, conforme vocês viram, e eu demonstrei na explicação, molécula deficiente de elétrons. Por quê? Porque o boro ele não completou os seus 8 elétrons, mas ele ficou estável com 6, portanto, havendo uma contração do octeto. E agora, a molécula com expansão do octeto. Vocês viram que o enxofre, na formação do SF6, o seu octeto deixou de ser octeto e ele passou a adquirir 10 elétrons. Portanto, ao invés de 8, passou para 10. Caracterizando uma expansão. NO2, nós temos o nitrogênio, que é da família 5A, é um elemento representativo, 5 na última camada. O boro, da família 3A, tem 3 elétrons na última camada, e o enxofre é da família 6A, que tem 6 elétrons na última camada. Mas, na hora que esses compostos eles se unem a outros átomos, na hora que esses elementos químicos, que átomos desses elementos químicos se ligam a outros átomos para formar compostos, aí apresenta o que chamamos de uma instabilidade. Porque a instabilidade são esses casos especiais. Antes, em outras aulas, vocês viram que o ideal seria atingir a regra do octeto, ficar com 8 na última camada. Mas nesta aula vocês viram os casos que são especiais. Sendo eles, exatamente, o caso do empréstimo de um par de elétrons, depois que está estável, caracterizando a ligação coordenada, ou estabilizar-se com apenas 6 elétrons na última camada, ou ainda estabilizar-se com 10 elétrons na última camada. Portanto, meu caro aluno, aqui traça-se das exceções do cotidiano, quando você encontrar alguns compostos químicos, e aí você vai ver que as moléculas em si, como é que se comportam os elétrons da camada de valência. No caso, ligações coordenadas, no caso, contração de octeto e expansão do octeto, que foi o tema principal dessa aula. Gostaríamos que vocês ficassem ligados
porque voltaremos com mais aula para você, ok?